A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 7 do quarto trimestre do ano de 2020, que tem por título A Teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Bildade, um dos 3 amigos de Jó. Hoje nós vamos falar um pouco da sua teologia. Que ele acreditava que se a pessoa sofre é porque existe um pecado oculto. Com essa lição, nós devemos tirar exemplo para nossas vidas, experiências para nossa vida, que nós nunca julguemos os sofrimentos do irmão ou da irmã. Se alguém está sofrendo, não vamos julgar, não vamos querer adivinhar por que fulano está sofrendo. Por quê? Será que fulano está com algum pecado oculto? Então, vamos deixar para Deus. Se há alguém sofrendo em nosso meio, vamos juntos orar pela pessoa, né? E vamos deixar julgamento para Deus. Não vamos tentar descobrir o porquê que o irmão está sofrendo, né? Que uma prova disso nós temos que não é porque a pessoa está sofrendo que a pessoa tem pecado, tem algum pecado oculto, né? Como nós aprendemos nesse livro de Jó, que Jó, o próprio Deus testemunhou que ele era um homem reto, era um homem fiel e ele afastava-se do mal. Então nós sabemos a história de Jó, né? Que Jó não tinha pecado oculto, que o próprio Deus testemunhava dele, da sua fidelidade. O texto áureo que está em Jó 4, 7 e 8 nos diz: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. A verdade prática, a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. A leitura bíblica em classe, que está em Jó 8, versículo de 1 ao 4, e Jó 18, de 1 a 4, capítulo 25, de 1 ao 6, nos diz: então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando falarás tais coisas? E as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando usarei artifícios em vez de palavras? Considerai bem e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundo aos vossos olhos? Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem um número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. O objetivo geral dessa lição é mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava o amigo de Jó, o amigo que se chamava Bildade. Temos prova bíblica que que o sofrimento vem também para o justo. Prova disso é Jó. Deus é reto, Deus é justo.
ele é santo. Veja a contraposição que Bildade faz do caráter de Deus com o pecado humano. Logo, se Deus é santo e justo, ele não compactua com o pecado oculto de uma pessoa. Essa é uma doutrina correta. A constatamos ao longo de toda a Escritura. Entretanto, a acusação de pecado oculto se aplicaria a Jó? Claro que não. Que Deus, o próprio Deus, testemunhou a favor de Jó, que Jó era reto. O livro deixa claro que não. O problema de Jó não era pecado oculto, embora seu amigo Bildade o acusasse. Ele estava certo de que não havia nada a esconder. Jó estava ciente que ele não tinha pecado oculto, mesmo os amigos acusando, querendo que ele confessasse de toda forma um pecado. Mas Jó tinha consciência que não tinha pecado contra seu Senhor. Embora seu amigo Bildade o acusasse, ele estava certo de que não havia nada a esconder. Nem Jó, nem Bildade sabia o que tinha se passado na conversa entre Satanás e Deus. Mas Jó, crendo no Deus vivo, o mesmo Deus que a gente serve, ele tinha confiança nele e não deixou a sua fé perecer. Exemplo para nós. O diálogo de Jó e Bildade deve nos levar à seguinte reflexão: os problemas que se abatem na vida dos servos de Deus quase sempre não podem ser explicados de forma simplista. A introdução desse texto, veremos que ela apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem contudo guiar-se por princípios espirituais. E finalmente analisaremos a ideia de que, segundo Bildade, Deus é um ser muito distante que, devido à sua onipotência, grandeza, está muito longe de ser mortal. Está muito longe do mortal. Ele, portanto, é inacessível. Ao longo de cada argumento de Bildade, veremos a contraposição de Jó. Deus é justo e reto. A teologia de Bildade, como está em Jó 8, do versículo 1 ao 22, possui semelhança com a de seu amigo Elifaz, que nós estudamos semana passada, na lição anterior. Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Por outro lado, como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Assim, a teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas: a dos maus e a dos bons. Por exemplo, Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eles eram maus. Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus, se reconhecesse o seu pecado, se reconhecesse que tinha um pecado oculto na sua vida. Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus.
o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja a consequência de um pecado oculto. Assim outra compreensão é evidente. Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. É uma teologia que destaca uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Mas se tu, de madrugada, buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará morada na tua justiça, como está no capítulo 8, versículos 5 e 6. Logo, o enfoque de Bildade não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano que, por mérito próprio, pretende justificar o homem diante de Deus. Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta, como está no capítulo 9, versículo 2. Como se justificaria o homem para com Deus? Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó estava consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Dessa forma, a autopurificação não passava de presunção. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Jó 9, 30, 31. A linguagem é poética, mas ela afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Deus é santo e Jó um pecador. Entretanto, essa não era a questão para Jó. O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento, há pecado? Seus amigos responderiam que sim, mas Jó responderia um retumbante não. Deus já havia testemunhado acerca da integridade e da justiça de Jó. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Esse era o caso de Jó. Que Jó, como sabemos, conhecemos a história, ele era reto, não tinha pecado oculto. Deus é justo e reto. O ser humano é um ser imperfeito, que caminha a cada dia para a perfeição, que só conseguirá ser perfeito quando chegar no céu. Moralismo por tradição. Bildade também está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser a correta. Para ele não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina. Da mesma forma que acreditou estar correto quando defendera a moralidade de seus dias. Todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Na verdade, Bildade simplesmente repete o que já vem sendo defendido em gerações passadas, todavia acrescentando alguns contornos aos seus pressupostos teológicos.
Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Como o entendimento de Bildade era o de que o universo é controlado por leis inflexíveis, ao quebrá-las, Jó sofreu as consequências da mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade. Nesse aspecto, praticar justiça é se ajustar à dinâmica dessas leis morais. Bildade acreditava que de nada adiantava Jó achar que os maus prosperavam, por isso era apenas ilusão. No seu entendimento, a prosperidade dos maus assemelhava-se às raízes de uma árvore que eram cortadas, cujos ramos, embora mantenham a aparência de verdor por algum tempo, todavia necessariamente murcharão. Ao não reconhecer isso, Jó estaria tentando subverter a ordem moral aceita. O capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo o que acontece está sob o controle do Senhor. O homem de Uz, que é Jó, estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente e que o seu sofrimento não teria razão aparente. Mas, diante das acusações dos amigos, ele estava disposto a abandonar toda tentativa de se auto-justificar, como está em Jó 19, versículo 21 ao 24. Ele quer abandonar toda instância humana e apelar para um mediador, um redentor, que defenderá sua causa. Ele não quer mais se defender. Ao invés disso, apela para alguém totalmente justo, que vai ficar entre ele e Deus. É aí que ele contempla a cruz. Eu sei que meu Redentor vive, versículo 25. A palavra Redentor traduz o hebraico Goel e significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer sua própria defesa. Era um advogado. Os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição que será efetuada por Cristo no final dos tempos e da qual ele participará. O patriarca queria a intercessão desse justo, imparciável e eficiente mediador. A grandeza de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó, como está Jó 25, versículo de 1 ao 6. Não há como negar que o longo debate entre Jó e seu amigo esgotou o poder argumentativo de Bildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito. Na verdade, o seu último discurso não traz nada de novo. No capítulo 25, ele destaca a onipotência divina. Deus é grande e poderoso. Por isso, nada há de errado quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Todavia, como alguns autores destacam, Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o seu Criador. O Deus defendido por ele não é revelado na Bíblia. As ideias de Bildade se antecipam àquela defendida milênios depois pelo deísmo.
do final do século XVIII. Segundo os deístas, Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele. Jó responde a Bildade com ironia: como ajudastes aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Aqui Jó não questiona a onipotência divina, mas a aplicação que Bildade faz desse conceito. O conceito de um Deus grandioso que é soberano em suas ações não deveria vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo e amoroso? Deus não deve ser visto apenas com em sua força, mas deve ser visto também pelo seu amor. Deus é amoroso. Deus ama os seus filhos. Ele nunca exaltou seu poder e grandeza acima do seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano. Deus disciplina porque ele ama. E ele quer seu filho junto a ele. Ele nos quer junto a ele. Deus é maravilhoso. Deus é amor. Diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia apresenta é poderoso e glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. Temos de cuidar para que no momento do sofrimento não manchemos a imagem de um Deus que não é só força, mas igualmente amor. Bildade defende a majestade de Deus, mas reforça o distanciamento dele do ser humano. Uma teologia falsa. Temos que ter cuidado quando passarmos por alguma prova, como quando estivermos no sofrimento, que estudando o livro de Jó, nós aprendemos que o justo também passa por sofrimento. Não é somente aquele que tem pecado oculto. Se a gente sofre, o irmão sofre, está em sofrimento, está em luta, nem sempre quer dizer que ele está em pecado, que ele está em pecado oculto. Lendo esse livro, estudando, meditando, a Bíblia nos dá essa certeza, que também um justo pode sofrer. Há sofrimento para um justo, sim. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Nessa lição vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Bildade faz 3 discursos teológicos e em cada um deles põe em destaque a sua crença naquilo que ele crê. Ele não crê na inocência de Jó. Ele não crê que Jó não pecou para estar naquele sofrimento. E por isso atribui o seu sofrimento à existência do pecado. Um pecado que para ele Jó tinha. Assim ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição e, como consequência, o empurra para um moralismo de natureza apenas religiosa. Por último, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador
e a criatura. Um abismo entre Deus e o homem. Nessa lição, nós vemos, pode sim um justo sofrer. O sofrimento pode vir. Então, terminamos mais uma lição, que o Senhor possa abençoar e que nós possamos continuar estudando, meditando a palavra do Senhor e guardando para nós no nosso coração. Deus te abençoe.